Diz assim a primeira: no dia 2 de setembro de 2018, primeira questão, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio histórico e parte significativa do inestimável acervo do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Entre outras, a comunidade científica brasileira lamentou a perda de múmias egípcias, amostras de plantas, o raro fóssil do dinossauro Santa Raptor e Santa Raptor plácidos, e o crânio que pertenceu à mais antiga habitante humana conhecida na América do Sul, batizada de Luzia. Em 19 de outubro de 2018, contudo, uma notícia foi largamente comemorada, dado como perdido. O crânio de Luzia foi em ombros do prédio incendiado. O crânio é considerado uma peça fundamental para o estudo da pré-história brasileira, pois... Bom, galerinha, esse é um tipo de questão, né, muito contextualizada. Tipicamente contextualizada, né? É uma questão que trata sobre a pré-história, especificamente sobre a pré-história da América, mas ela faz aí uma ligação com o momento atual, especificamente aqui do nosso país, né? O momento atual do Brasil. Fala do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o antigo Museu Nacional do Rio de Janeiro, ficava na Quinta da Boa Vista. Só lembrando que o Museu Nacional, antes de ser o Museu Nacional, ele era a residência oficial do imperador do Brasil, galerinha, Dom Pedro. E depois ele virou museu, né? E lá nele, né, estava contido um acervo fantástico, fenomenal. Como nos diz aqui a própria questão, né? Plantas que vieram de diversas partes do mundo, coleções de múmias egípcias. Alguém me pergunta assim, professor, o que é que múmias egípcias faziam? Na verdade, essas múmias pertenciam a Dom Pedro II, né? Dom Pedro II era fascinado pelo Egito e ele chegou a ganhar algumas dessas múmias de presente. E então, né, quando o museu foi criado, essas múmias foram levadas para lá, ficaram lá, múmias egípcias. Dizem, inclusive, que era uma das maiores coleções de múmias egípcias do mundo. Estava lá. Infelizmente, se perdeu no incêndio, né? E dentre esse acervo todo, estava o famoso crânio de Luzia. Luzia. Galerinha, para quem não sabe, Luzia é, digamos, a personagem mais antiga da nossa história, pelo menos até agora. Até o dia em que encontrarem outro crânio mais antigo, mas no presente momento é a nossa brasileira mais antiga, Luzia. Isso aí, o crânio foi encontrado, né, na região ali da Lagoa Santa, em Minas Gerais, e foi levado para estudos, enfim. Daí foi no processo de análise craniana e descobriram que Luzia, né, que ainda não era Luzia, descobriram que o crânio pertencia a uma mulher. Foi aí então que batizaram com o nome de Luzia, em homenagem a Lucy, né, aquele australopiteco que foi encontrado na África e que foi datado de 3,5 milhões de anos. Então, em homenagem a Lucy, batizaram o crânio brasileiro de Luzia. Só que Luzia, galerinha, é bem mais recente, é bem mais nova do que Lucy, né? Lucy tem bilhões de anos, 3 milhões de anos. Luzia só tem 15 mil anos. Então é bem jovem. E é um crânio de 15 mil anos. Foi encontrado aqui na América do Sul, especificamente na região da Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, o que a questão nos diz? A questão nos diz assim, o crânio foi o reencontro, né? Porque o crânio estava lá no museu que foi incendiado, e aí eles pensaram, né, que o crânio havia sido consumido pelas chamas, enfim. Mas o crânio foi reencontrado e a comunidade científica do mundo inteiro comemorou, porque Luzia é um achado arqueológico muito importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só para a América do Sul. E aí, claro, o crânio é considerado uma peça fundamental para o estudo da pré-história brasileira. Por quê? Porque, letra A, diz assim, sua constituição
indica que o povo de Luzia adotava uma dieta exclusivamente herbívora. Olha só, como eu disse a vocês, Luzia foi datada de mais ou menos 15 mil anos. 15 mil anos. Então, levando-se em consideração a época em que Luzia viveu, ela já era da nossa espécie. A galerinha, Luzia era Homo sapiens, como nós. Então, ela não tinha uma dieta, pelo menos ao que tudo indica, né? Dificilmente um Homo sapiens teria uma dieta, naquela época, exclusivamente herbívora. Então, a gente descarta a letra A. Perfeito, a galera já está respondendo aqui. Show de bola, vocês são show de bola. E aí a letra B diz assim, ó. É uma evidência utilizada nas pesquisas que buscam desvendar a origem dos primeiros povoadores. Vamos deixar a letra B em stand-by, galerinha. Vamos para a letra C, então. Como eu sempre digo, leia a questão até o final. A letra C diz: sua descoberta confirma a teoria segundo a qual os primeiros indivíduos do gênero Homo conviveram com dinossauros não avianos. Essa é inviável. É inviável. Essa história de que seres humanos conviveram com dinossauros é história de Jurassic Park. É de filme, de cinema, né? De Fred Flintstone, Hanna-Barbera. Não, galerinha, não. Seres humanos não conviveram com dinossauros. Quando as primeiras espécies hominídeas surgiram, os dinossauros já haviam sido extintos há milhões de anos. Então, entre os últimos dinossauros e os primeiros seres humanos, nós temos um hiato, um intervalo, um interregno de mais ou menos 200 milhões de anos. Então, galera boa, não é letra C, descarta a letra C. Letra D. O tamanho de seu crânio e a datação de sua ossada sugerem que o povoamento humano da América ocorreu há cerca de 3 milhões e meio de anos. Também não! Eu disse aqui para vocês que Luzia foi datada de 15 mil anos. Então, galerinha boa, a teoria mais aceita até hoje é de que o continente americano foi povoado há mais ou menos entre 12 e 15 mil anos atrás. Ou seja, para os padrões cronológicos da arqueologia, da história, o povoamento da América é algo que aconteceu muito recentemente, há apenas 12 mil, 13 mil, entre 12 e 15 mil anos. Então, descarta a letra D, não é. Letra E. Foi possível concluir, por meio de exames de seu DNA, que os povos pré-históricos tinham uma expectativa de vida superior à dos homens modernos. Também não. É muito conhecido, através de pesquisas, que os povos pré-históricos tinham uma expectativa de vida muito menor do que os povos que vivem hoje. Então, galerinha, não é letra E, a gente volta para a letra B. Letra B. É uma evidência utilizada nas pesquisas que buscam desvendar a origem dos primeiros povoadores da América. Inclusive, eu vou dar uma informação muito importante para vocês agora. Luzia mudou completamente a teoria sobre o povoamento da América. Porque até então, acreditava-se que a América havia sido povoada por povos que vieram pelo Estreito de Bering, vindos da planície da Mongólia. Por isso, antes de Luzia ser descoberta, acreditava-se, os cientistas, a comunidade científica acreditava que a América havia sido povoada a partir de uma única leva de migrantes que veio da planície da Mongólia, atravessando o Estreito de Bering. Portanto, todos os nossos descendentes, os nossos ancestrais seriam de origem mongólica. Aí, claro, eles encontraram Luzia. E Luzia mudou completamente isso. Sabe por quê, galerinha? Porque eles fizeram estudos no crânio e perceberam que Luzia tinha características negroides. Perceberam que Luzia não era um ser humano de características mongólicas. E aí eles então levantaram a hipótese. Bom, se Luzia não era mongólica ou vinda da planície da Mongólia,
ela não tinha, ela não veio para o Brasil, não veio para a América pelo Estreito de Bering. Então, por onde teria vindo Luzia e o seu povo, né, que habitou a América? Aí os cientistas tiveram, então, que fazer pesquisas, aprofundar pesquisas, para tentar descobrir de onde veio Luzia. E aí hoje, claro, uma nova teoria para o povoamento da América foi criada graças à descoberta de Luzia. Qual é a teoria? A teoria diz que além do Estreito de Bering, que fica lá no norte, né, é uma passagem que separa a Ásia da América, o Alasca da Sibéria. Além do Estreito de Bering, os povos que vieram para a América também vieram pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, a partir da Austrália. Portanto, provavelmente, a origem de Luzia seria uma origem australiana, navegando ali pelo Pacífico, e entrou na América pela parte sul, entende? E aí, então, galerinha, graças ao achado do crânio de Luzia, né, as pesquisas arqueológicas tiveram uma reviravolta sobre o povoamento da América. Por isso, ela é importantíssima para a história. Vamos para a segunda questão agora. Segunda questão, que diz assim: em 1972, a equipe do arqueólogo Richard Leakey encontrou nas imediações do lago Turkana o crânio e os ossos de um Homo rudolfensis, datado de 1.900.000 anos. Essa espécie teria coabitado o território africano ao mesmo tempo em que 3 outras espécies: o Homo habilis, o Homo erectus e o Paranthropus boisei. Em 1974, pesquisadores descobriram na Etiópia um fóssil de 3.200.000 anos, ao qual apelidaram de Lucy. Em 2017, foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, os quais contariam com cerca de 300.000 anos. Essas descobertas foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas a respeito da evolução de espécies. Elas podem ser referentes aos antepassados diretos da espécie humana. A esse respeito, é correto afirmar que, olha só, ele está falando aqui na questão, galerinha, de uma série de achados arqueológicos, né, que foram encontrados em várias partes da África e em épocas diferentes, em momentos históricos diferentes. E isso mostra aí, joga luz sobre a questão da teoria da evolução. Daí ele pergunta assim: a esse respeito, é correto afirmar que, letra A, diz assim, a letra A diz assim: a descoberta, me perdi aqui, a descoberta de 2017 refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. Bom, que teoria ele está falando aqui, professor? A descoberta de 2017. Aí, se você não lembra qual é a descoberta, volte para o texto. Mas, se eu não me engano, se não me falha a minha boa memória, a de 2017 são os fósseis de um Homo sapiens que foram encontrados no Marrocos. Nós vamos confirmar. Por isso é sempre bom voltar à questão. É outro conselho que eu sempre dou. Se você não atentou bem ou não lembra dos dados trazidos pela questão, volte, releia a questão. Então vamos confirmar. Está aqui, ó, no finalzinho da questão, já no último parágrafo, ele diz assim: em 2017 foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, que contariam com cerca de 300.000 anos. Então ele está se referindo a esse achado. A letra A diz, então, a descoberta de 2017, ele está se referindo aos achados arqueológicos do Marrocos.
refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. Aí nós temos um erro geográfico, galerinha. Tá? Porque o Marrocos fica na África. Marrocos fica na África, no norte da África, né? Já tem gente ali respondendo, show de bola, beleza. Marrocos fica no norte da África, no norte. E por ter sido um país que sofreu forte influência islâmica, o Marrocos é um país profundamente islamizado, de cultura árabe, por sinal, né? Fala-se árabe no Marrocos, a língua predominante é o árabe, a religião predominante é o islamismo. Então muita gente às vezes confunde e pensa que o Marrocos fica na Ásia, né? Na região da Península Arábica, exatamente por conta dessa influência islâmica, árabe, perfeito? E aí a questão se trata de uma pegadinha, né? Ela lhe induz a pensar assim, mas galera, Marrocos fica na África, norte da África, por isso não tem como refutar. Tá? Na verdade, ela só confirma. O achado de 2017 confirma a teoria de que o ser humano, a humanidade, nasceu na África. Joia? Letra B. Os seres humanos que habitam a África, a América e a Europa não fazem parte da mesma espécie? Observe aí que ele usa o verbo no presente. Os seres humanos que habitam a África não são da mesma espécie. Todos nós somos da mesma espécie. Hoje todos nós somos Homo sapiens. Então, galerinha, descarta a letra B. Letra C. Letra C. É consensual para a humanidade, para a comunidade científica, a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Essa está correta. Letra C. Mas vamos até o final. Vamos ver aqui o que diz a letra D. Não existem consensos a respeito de qual continente teria se originado a espécie humana. É errado, existe. É a África. A comunidade científica já bateu o martelo quanto a isso. A humanidade nasceu na África. Letra E. O Homo sapiens é evidentemente anterior ao Homo rudolfensis. Também não. Nós somos, né, a última linha evolutiva. Nós somos aí a última linha de produção, por enquanto. Né? Nós somos o último modelo. Nós somos o top. Então, nós somos a última geração, pelo menos até o presente momento. Então, galerinha, como vocês estão dizendo aí, gente boa, é letra C. Tem medo de ser feliz, perfeito. Vocês estão completamente a par do assunto. Vamos para a terceira. A terceira diz assim: aproximadamente 12 mil anos atrás, a última era glacial chegava ao fim. Nesse período, os grupos humanos da região do chamado Crescente Fértil já haviam aperfeiçoado o uso de ossos, madeira e marfim para fabricar agulhas com furos, arpões, lanças, pontas e garfos e, usando pedras polidas, começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados, inaugurando um período que chamamos de Neolítico. Vocês entenderam aí o recado, né? Neolítico. Esse período, ou seja, o período Neolítico, é caracterizado principalmente pela descoberta do fogo e pela invenção da escrita. Só lembrando que, como eu disse a vocês, né, o fogo, as técnicas de produção do fogo foram descobertas no final do período Paleolítico. Então, ele já está dizendo aqui que o Neolítico se caracteriza pela descoberta do fogo. Você já descarta a letra A por isso. Né? Não foi a descoberta do fogo que caracterizou o Neolítico. Letra B. Descoberta da fundição dos metais e pelo surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades, galerinha, só lembrando, né, vieram com a sedentarização do homem. E a fundição dos metais só passou a acontecer
quando o homem descobriu esse minério na natureza. E isso só aconteceu no período em que ele descobre o fogo. E aí ele está dizendo o seguinte, ele quer características do período neolítico, né? O surgimento das primeiras cidades até que poderia ser, mas a fundição dos metais, a fundição dos primeiros metais, isso aí já aconteceu no final do Paleolítico, quando ele, o homem, desenvolve as técnicas de produção do fogo, como eu falei para vocês nas aulas. Então, galerinha, letra B não é. Letra C, invenção da agricultura, isso é coisa do Neolítico. E sedentarização dos primeiros grupos humanos, também. A sedentarização foi um processo consequente da agricultura. Então, vamos deixar a letra C aí em stand-by. Vamos lá, a letra D. Invenção da roda e mecanização da produção agrícola. A mecanização da produção agrícola só vai acontecer muito tempo depois. Então, não é a letra D, galerinha. E a invenção da roda, né, ela surgiu já depois do período neolítico, provavelmente na Mesopotâmia. E é uma invenção de um povo chamado Sumérios, os Sumérios. É a galera aqui respondendo, show de bola. É isso aí. Então, não é a letra D. Letra E, invenção dos números e o capitalismo. O capitalismo, galerinha, só vai surgir muitos anos depois. O capitalismo é uma invenção da era moderna. Porque ele vai surgir no período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então você descarta a letra D. Portanto, ficamos aí com a letra C. Show de bola, galerinha. Show de bola. Letra C. Invenção da agricultura e sedentarização dos primeiros grupos humanos. Letra C. Essa aqui foi mamão com açúcar. Essa aqui foi fácil, fácil. Vamos para a questão de número 4. Diz assim a questão de número 4. Já se afirmou ser a pré-história uma continuação da história natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso de cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Aí, lembrando, ele quer que você opte pela alternativa errada. Perfeito? Sobre a pré-história. Então, vamos lá. A primeira, letra A, diz assim: várias ciências auxiliam o estudo da pré-história, como, por exemplo, a antropologia, a arqueologia e a química. Verdade, galerinha, verdade. Né? Os estudos arqueológicos geralmente são acompanhados de estudos antropológicos, estudos etnográficos, estudos historiográficos e até químicos também. Porque para você fazer a datação dos objetos, você precisa da química. O átomo do carbono 14, né? Para você fazer, por exemplo, enfim, são várias questões. Então, química está relacionado. Perfeito? Então, letra A, correta. Lembrando, ele quer que você escolha a alternativa errada para caracterizar a pré-história. Letra B. A letra B diz assim: a pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. O paleolítico, pedra lascada, o neolítico, pedra polida. É a maneira como o ser humano já lidava com a fabricação dos seus instrumentos. A habilidade que ele tinha para desenvolver isso. Então, a letra B está correta. Certíssima. Letra C. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são as pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. Pinturas antropomorfas, pinturas que têm forma humana. Pinturas zoomorfas, pinturas que têm forma de animais. E essas pinturas, né, já eram feitas lá no período paleolítico. Já eram feitas nesse período. Então, galerinha, a letra C está corretíssima. Retíssima. A letra D.
O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico, através dos traços geométricos do desenho e da pintura. No Neolítico houve esse avanço na técnica de pintura. Houve, claro que houve, né? Até porque ele já tinha maior habilidade cognitiva, maior capacidade intelectual para fazer isso. Então, letra D correta. Vamos então à letra E. Diz assim a letra E. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os australopitecos e o homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal, né? Na verdade, o Homo neanderthalensis é posterior, é depois. Por isso, se existe maior semelhança entre a nossa espécie e as espécies mais antigas, essas semelhanças são maiores com o Homo neanderthalensis e não com os australopitecos. Portanto, a letra E está errada. E como ele quer que você marque a letra E, por favor, faça isto. Letra E. Show de bola, galera. Show de bola. Acerca da divisão entre história e pré-história, é correto afirmar que se trata de um ou uma, letra A, divisão natural, já que os homens primitivos são selvagens e não merecem a qualificação de históricos por não terem desenvolvido a civilização. É isso aí, perfeito. É como eu falei para vocês, né? Essa ideia da pré-história, o termo, a palavra pré-história foi criada, foi desenvolvida por historiadores europeus do século XIX, muito influenciados por uma corrente de pensamento filosófica chamada positivismo. E esses historiadores, então, queriam trazer a história, né, para o campo das ciências exatas. Eles queriam transformar a história numa ciência exata. E aí, claro, para isso eles se valiam do documento escrito, porque para eles o documento escrito era a prova do fato acontecido. Portanto, galera, resumindo a ópera, para esses historiadores, para existir história, tinha que haver documento escrito. Sem documento escrito não tem história. E aí a questão diz, né? A pré-história é uma divisão natural, já que os homens primitivos são selvagens e não merecem a qualificação de históricos, porque por não terem desenvolvido a civilização. Aí é uma questão completamente equivocada, né? Primeiro porque não é uma divisão natural. Não é uma divisão natural. É uma divisão, como eu falei, que foi artificialmente forjada por historiadores do século XIX. Então só a partir daí a gente já descarta a letra A. Mas tem mais coisas aqui erradas, né? Por exemplo, os homens primitivos são selvagens e não merecem a qualificação de históricos. É outro erro crasso. E não terem desenvolvido civilização também é outro erro crasso, né? Esses povos todos, eles tinham história, civilização, eles possuíam cultura, enfim, né? Enfim. Então, galerinha, a gente descarta a letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz assim: a pré-história foi um processo interno ao conhecimento histórico que, não podendo compreender sociedades sem escrita, deixa a tarefa para outros cientistas. Né? Ou seja, a pré-história, por não ser um período onde há documentação escrita, acaba se tornando inviável de ser estudado. É isso que a alternativa está dizendo. E aí, o que acontece? Por não possuir escrita, se torna inviável o seu estudo. Então, galerinha, o que acontece? Por não possuir escrita, a gente acredita, ou melhor, esses historiadores do século XIX acreditavam que a pré-história seria um período inviável para estudo por conta disso, né? Mas, claro, com os avanços da pesquisa e a mudança na maneira como os historiadores passaram a lidar com o documento, isso mudou. E a gente sabe hoje que várias coisas podem ser consideradas documentos. Tudo aquilo que o ser humano produz, tudo aquilo que o ser humano cria, se torna um documento histórico. Não precisa ser necessariamente escrito, né? Então, letra B, galerinha, descarta. Letra C, distinção social
indicando que as sociedades sem Estado e sem escrita estão fora da história. Da história. Estão fora da história. É isso que ele está dizendo, né? É isso que ele está dizendo. Lembrando aí que ele quer saber a definição do termo pré-história para os dias atuais. Para os dias atuais. Então, também não é letra C. Não é letra C, porque a gente sabe que a pré-história é história. Apesar dos primeiros historiadores que deram a palavra, que trouxeram o nome, né, não considerarem esse período como um período histórico. E aí, galerinha, a letra D diz assim. A letra D diz assim: distinção científica que procura diferenciar as sociedades estáticas e imutáveis das sociedades dinâmicas e transformadoras. Também não. A pré-história não quer dizer isso. A palavra não quer dizer isso. Tá? E outra coisa, não existem sociedades estáticas e imutáveis. Todas as sociedades passam por processos de mudança. Todas. Letra E. Divisão convencional que utiliza a escrita como critério para distinguir as sociedades humanas para efeito do estudo da história. É isso aí, galerinha. Apropriadamente, o conceito atual de pré-história seria esse. Letra E. Seria um termo convencional usado exatamente para distinguir um período histórico sem escrita de um período histórico onde a escrita passa a ser predominante. Então, seria letra E.